Bem, pessoal, esse era para ter sido o primeiro vídeo do canal, mas eu acabei adiando, fui produzindo outros conteúdos e acabei deixando de fazer. Então eu vou fazer aqui um vídeo falando um pouco sobre a minha história, um pouco sobre quem é o Thiago Farias, né? Te dando alguns insights, basta você saber aproveitar em cada lição, em cada aprendizado que eu tive, em cada profissão, né? Um pouco da minha história. Então a gente sempre tem algo a passar para as pessoas, né? Sempre tem algo a ensinar, como também sempre tem algo a aprender. Esse vídeo é mais para as pessoas que vão chegar, que não me conhecem, para novatos, e também para as pessoas que me conhecem, mas que não me acompanham, né? Que não tenham me acompanhado na minha vida adulta, né? A maioria das pessoas que estão aqui no meu canal do YouTube são pessoas próximas a mim, conhecidos, colegas, familiares, né? Que são as pessoas que sempre vêm para somar, para tentar lhe ajudar ali no começo. Né, mas muitos não acompanharam um pouco assim a fase pós-adolescência. Então eu venho para trazer aqui um resumo para você, né, contar um pouco da minha história. Afinal, o que seríamos nós, seres humanos, sem história para contar, né? O mundo sobrevive de histórias, né? Então todo mundo gosta de um storytelling. Então fique no vídeo, já se inscreva no meu canal e segue o vídeo. Então eu deixei pronto aqui um roteiro, né? Já tenho algumas tentativas de gravar esse vídeo, e sempre eu me esqueço de alguma coisa, então eu coloquei aqui um dos pontos principais, falando um pouco sobre a minha trajetória. Como vocês podem ver, né, tem algumas peças aqui, chaves, aqui não dá para ver direito, que eu vou contar um pouco mais, não é simplesmente parte do cenário, é mais um pouco sobre realmente cada peça aqui tem a ver com a minha história. Então quem é Thiago Farias de Souza? O Eu Farias, o amostrado agora, né? Venho de uma família muito humilde, né? Graças a Deus, mas nunca faltou nada para mim e para minha família, né? Sempre meus avós, minha mãe, sempre me deram tudo que eles podiam, na medida do possível. E graças a Deus, nunca passei nenhuma necessidade. Então, assim, sempre tive boas referências, né? Principalmente da minha família, dos meus avós, que me cuidaram e que me criaram desde os meus 4 anos de idade. Minha mãe não tinha com quem me deixar quando eu era criança e eu acabei ficando na minha avó. Aqui retrata um pouco da minha história, né? Temos aqui um violão, que eu não sei tocar violão para de início. Temos aqui uma CDJ. Temos aqui um garrafão de água. Mas o que é que tem a ver, Thiago, um garrafão de água com a tua história? Aos meus 13 anos de idade, o meu primeiro emprego foi entregando água. A fim de quê? Ter o meu próprio dinheiro para comprar uma prancha de surf, né? Foi quando eu comecei a surfar, o salário mínimo obviamente era mais baixo, eu tinha que juntar R$150 para comprar a prancha de um colega meu, Devaniel. E fiz isso, né? Tinha um mercantilzinho na esquina, o pai de 2 colegas meus, o Marquinhos e o Rodrigo, e eu trabalhei tirando folga dos entregadores de água, das pessoas, do pessoal que trabalhava lá no mercantil, porque eu não só entregava água, né? Lá eu limpei banheiro, né? Arrumava uma coisa ali, eu taco lá, fazia um mandado e tal. Então assim, ganhava R$15 na diária. Me lembro de alguns dias as pessoas indo pro famoso periboneco que tinha lá, eram umas festas no final de semana, pré-carnaval, e eu lá entregando água, né? E graças a Deus eu tinha em mente que eu tinha um objetivo, chegar nos meus R$150 e aquilo dali não iria me atrapalhar. E meio que, querendo ou não, da cabeça de um adolescente, né, ali, os amigos indo pra festa, curtir, vamos dizer assim, aproveitar e tal, e eu trabalhando. Então aquilo dali, trabalho, ele serviu para mudar a minha cabeça em relação principalmente ao trabalho. Então foi entregando água que eu comecei a entender um pouco essa relação trabalho, dinheiro, conquista, mérito, caráter e várias outras coisas da vida. Então assim, com 13 anos de idade, foi realmente o meu primeiro emprego e eu comecei a entender essa importância do trabalho na vida do ser humano. Sempre fui uma pessoa muito desenrolada para tudo, para fazer tudo, né? Para tudo assim também não, vamos baixar um pouquinho a bola. Mas eu sempre gostei de ter várias experiências. Joguei vôlei, joguei futebol, futsal, fiz natação, capoeira, muay thai, né? Lutas, eu nunca fiz jiu-jitsu, né? Mas já experimentei praticamente muitas surf, né? Muitas modalidades esportivas, né? Em relação ao trabalho, eu já fiz muitas coisas. Depois do meu emprego de entregador de água, eu trabalhei numa fábrica de calçados, né? Fábrica de calçados que tinha lá perto de casa, que na época de junina tinha muito serviço, era muito trabalho, então eu ganhava ali por comissão, né? Cada peça que ia fazendo e tal, com os meus colegas. Depois trabalhei numa lavanderia. E aí, quando eu terminei o ensino médio,
Antes disso, antes de terminar, óbvio, né, eu trabalhava também na Cefaz, né? Trabalhei 1 ano e 6 meses como estagiário da Cefaz. Toda essa experiência ali com os meus 16, 17 anos, que eu já tinha desde os meus 13 trabalhando, aquilo muda a cabeça do jovem, né? Aquilo muda a cabeça do adolescente, né? Faz com que você não busque os caminhos errados. Eis a importância do trabalho, obviamente, né? Não sendo um trabalho escravo, mas não deixa de ser um trabalho puxado. E você vai vendo a importância disso na sua vida, na vida de quem está ao seu redor, vai mudando a sua cabeça, você abre o mundo, abre os olhos. E aí, terminei o meu ensino médio, né? Terminei meus estudos em 2011 e já de início passei no ProUni para gestão de recursos humanos. Me inscrevi, não sabia nem o que significava gestão de recursos humanos. Olha, eu não sabia nem o que significava gestão de recursos humanos. Caí de paraquedas no curso. Um curso ótimo. Foi assim uma virada de chave na minha vida, na minha cabeça. Me ajudou demais a falar com o público, tá aqui falando com vocês, perder um pouco essa vergonha, porque todo dia tinha apresentação de trabalho, todo dia tinha seminário, todo dia tinha trabalho em grupo, né? Dinâmicas de grupo. Então a gente desenvolve muito essa questão no recursos humanos. E desde que eu comecei a estudar, fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar como estagiário de nível superior na SOS, antiga SOS Computadores, né? Tive 2 chefes lá que me ajudaram muito. A primeira foi pouco tempo, que foi a Bárbara, e a segunda a Aline, né? E sempre ele me apoiou, sempre me deu conselhos. Thiago, faz assim é melhor, olha, faz isso aqui, presta atenção nisso e tal. Então, assim, foi uma virada de chave maior ainda na minha vida. E quando a gente meio que tem contato com outras pessoas, com outras culturas, aquilo dali abre a sua mente para muita coisa. Você consegue perceber o mundo e ver que, poxa, depende mais de mim do que os outros eu chegar onde eu quero. É óbvio, não tem como eu mensurar aqui tudo que pode atrapalhar uma pessoa nos objetivos dela. Eu falo no geral, você vê que depende de você. Então, se você correr atrás, fizer por onde, cada dia mais o seu objetivo vai ficando mais próximo. E um dia você chega. A faculdade em si, o contato com as pessoas, né, o mundo ali da faculdade, do estágio, e eu trabalhava todo dia dando palestras, né, tinha contato com muita gente, aquilo dali foi ótimo para mim. E sem um pingo de dúvidas, eu digo que foi o meu melhor emprego até hoje, na SOS Computadores, né? Fiz uma besteira de sair de lá na época para ir para Microlins e quebrei a cara, né? Faz parte da vida, pensando no dinheiro, que na Microlins eu ia ganhar o dobro, né? Eu ia deixar de ser um estagiário e ia ser o meu chefe lá na Microlins. Só que não deu muito certo, né? Depois que eu saí da Microlins, comecei a estagiar em outra empresa só de recursos humanos. Ali trabalhava fazendo entrevistas de emprego para outras empresas, né? E o dono de lá também, gente boa, me ajudou também demais, assim. Uma pessoa já meio que idosa, com muita experiência de vida, então foi muito bom também. Em paralelo, né? Quando eu terminei meus estudos, eu também fiz o concurso, tanto dos Correios como do Honda, né? Na época, em 2011, né? O último Honda do quarteirão. Passei nos 2, né? Só que eu não fiquei no Honda, eu preferi escolher os Correios, que eu fui chamado 2 anos depois, em 2013, né? Em 2013 passei nos Correios e lá eu passei 10 anos da minha vida. A gente entra nos Correios com aquele pensamento de que eu vou entrar, né, um funcionário público, vou ganhar bem, vou crescer na empresa. Chegando lá é meio que quase que uma decepção. É óbvio, você pode crescer na empresa, mas não tanto. E quando você vê que é uma empresa pública que tem grandes interferências políticas, aí que você desmotiva, entendeu? Porque você via pessoas que dormiam num cargo e acordavam em outro cargo por conta de interferências políticas. Então, isso meio que me desanimou. E eu passei muito tempo lá, viu? 10 anos. Nesses 10 anos, eu fui construindo muita coisa, graças a Deus. Eu tenho minha casa hoje, meu apartamento, né? A gente tem um carro, eu tinha uma moto, mas vendi. E fora as minhas coisinhas, né? De equipamentos e tal, que eu construí junto com a minha esposa, né? Com a Renara. Foi justamente aí, 2011 para 2013, né? 2011, 12 por ali, que eu também, né? De 11 que eu comecei meu relacionamento com a Renara, né? A minha esposa, que até hoje a gente já tá ali há 14 anos juntos. Então a gente foi construindo. Digo mais uma vez, os Correios me ajudou muito, construí muita coisa. Mas não era o que as pessoas imaginavam, né? Quem via de fora, o cara é funcionário público federal. Calma, não é assim também não. É bom, sim, eu gostava muito também. Mas
eu sempre gostei de muitos desafios, né? Eu vi que ali eu não ia crescer muito. Então comecei a o quê? Comecei a cursar educação física. E não cometam esse erro. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esportes. Mas não tem nada a ver você gostar de treinar e se tornar um professor de educação física. Nem sempre bate, mas comigo bateu. Mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode gostar muito daquilo, mas para você começar a ensinar aquilo, lidar com pessoas, não é a mesma coisa. Sempre pensando na melhoria, né? E eu vi que nos Correios eu não iria muito longe. Comecei a cursar educação física. Enfim, né? Me formei em educação física. Em paralelo a isso, né, eu fazia várias coisas. Como já falei para você, eu sempre fui desenrolado e nunca tive vergonha. Vendi din-din, vendi capinha de celular, película de celular, já entreguei panfleto. E em paralelo também com os Correios, eu comecei a ser DJ. Fui construindo ali meus equipamentos. A gente montou 2 caixas de som, né? Com o meu sogro, né? E o primo da minha esposa e o sogro dele. Então a gente montou ali um equipamento legal, fui comprando. Foi uma profissão que eu me apaixonei quando eu vi o primo da minha esposa, da Renara, o Jean, tocando. E aquilo dali, cara, isso é muito massa. Você fazer as pessoas se divertirem, sorrirem, dançar, ficar suada de tanto dançar, né? Extravasar. Então aquilo dali eu gostei demais e faço até hoje, né? Só que hoje bem reduzido. E trabalho como DJ até hoje. Tenho aqui minha controladorazinha que na época Ave Maria. É o meu xodó, né? Até hoje. A bichinha é bonitinha aqui, top, me ajuda demais. Já tentaram comprar, mas eu não compro, não vendo não. Formei na área de educação física em 2019. E veio a pandemia, né? Ainda bem que eu ainda estava nos Correios, porque se eu tivesse dependendo só da educação física, estaria dado ruim para mim, né? Porque as academias fecharam e muita coisa fechou. As academias praticamente passaram também 2 anos. Abre, não abre, volta, só abre meio período, dá isso, aquilo. Então, se eu tivesse dependido da academia, do personal trainer, eu tinha me lascado, né? Então, tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo de Deus. Bota uma coisa na tua cabeça, não é no teu tempo. Tudo é no tempo de Deus. É Ele quem diz o teu tempo. Não adianta tu querer apressar as coisas. Em 2022, nasceu a minha filha, Nalu, né? A minha preciosinha Nalu, a nossa perfeitinha. E aí ela precisou fazer algumas cirurgias, no caso 2, né? Uma de hérnia inguinal e uma do coração. Então eu tive que atrasar a minha saída dos Correios. Mas eu já tinha o pensamento de sair. Poxa, eu trabalho algumas horas do dia, poucas horas do dia como personal e já ganho praticamente o mesmo tanto que eu ganho nos Correios como funcionário público. É óbvio, não estava pensando somente no dinheiro. Mas eu passei 2 anos, meu amigo, trabalhando. 5h30 eu estava na academia, ficava até 7h30. De 7h30 eu tinha que estar nos Correios 8 horas, saindo da academia, e voltava, né? Saía dos Correios às 5 e voltava para a academia às 6 e ficava até às 10. Então, quando a minha filha nasceu, praticamente eu não via ela, só no final de semana, quando eu não trabalhava, né? E tava naquela correria desenfreada e tal, porque eu sempre me via com muita saúde, sempre me vejo até hoje, então eu nunca tive preguiça de trabalhar, eu trabalhava mesmo, né? Só que com o tempo, você vai vendo que aquele dinheiro não tem tanto valor. Você está perdendo saúde, você está perdendo tempo de vida, você está perdendo momentos com a sua família, momentos de lazer. Dinheiro é bom, é ótimo, lhe proporciona muita coisa, mas não é o mais importante. E eu pensei o quê? Poxa, se eu sair dos Correios, for trabalhar só como personal trainer, se eu ganhar o mesmo tanto que eu ganho nos Correios, mas eu tendo uma melhora significativa da minha qualidade de vida, eu vou. Então, o que aconteceu? Depois que a minha filha fez todos os procedimentos, fez a cirurgiazinha dela, que deu tudo certo, graças a Deus, eu saí dos Correios. Detalhe, quando eu saí dos Correios, ela não tinha feito a cirurgia, ela fez tudo pelo SUS, mas foi assim algo abençoado de Deus mesmo, e cabe em outro vídeo, é uma história longa. Então, eu resolvi sair dos Correios e arrisquei. Fui trabalhar só como personal trainer. Minha rotina estava muito puxada. Eu já estava 2 anos naquela correria. Uma correria desenfreada, meu amigo. Eu não parava em casa. Não tinha tempo nem para ir no banheiro. Meu amigo. Então, assim, resolvi arriscar mesmo. E é isso que você tem que fazer na sua vida muitas vezes. É óbvio, com sabedoria e com os pés no chão. Não é arriscar tudo e simplesmente sair para outro lugar. Não é assim. Então, eu tive sempre muitos pés no chão. Até hoje, graças a Deus, está dando muito certo. Mas você não pode deixar de arriscar para ter algo melhor. Então, assim, para muitas vezes a gente dar um passo na nossa vida, a gente tem que arriscar sim, para ter algo melhor. Thiago, mas o que é que tem a ver o violão,
aqui e tal. Esse violão aqui, eu não sei tocar. Não sei. Simplesmente eu comprei ele com o intuito de aprender a tocar, mas eu acho que a minha filha vai tocar primeiro do que eu. Cara, é complicado, viu? Aprender isso aqui é complicado. Eu tentei fazer algumas aulas e tal, mas não parei ainda. Eu pretendo aprender. Sim, pretendo aprender ainda. E eu vou achar muito massa se a Ana Lu aprender a tocar. Eu acho muito bonito. Não vou forçar ela nada, mas ela sempre chega ali e fica, ó. Quando ela vê ali no guarda-roupa. Mas ele tá guardadinho, né? Então, assim, ele simboliza o quê? Porque muitas vezes as pessoas olham e falam, ah, mas o cara quer fazer tudo. Ah, o cara faz isso. Sai de um canto, vai pro outro, faz aquilo. Faz... Meu amigo, a vida é só uma. E tu vai ficar se prendendo ao que os outros vão pensar. Ah, eu vou fazer isso, fulano vai achar ruim. Eu vou fazer aquilo lá, ficando... Não deixe de fazer nada por conta do que os outros vão pensar. As pessoas vão falar, independente se você fizer ou não. Aí tu vai passar a tua vida todinha num local, ali, parado no tempo, preso, por conta do que os outros vão pensar, meu amigo. Não, vai atrás do teu futuro, vai atrás do que tu gosta de fazer. E esse é o meu conselho, né? Esse é um insight muito importante que eu quero deixar aqui pra vocês. Eu sempre fiz o que me deu vontade, entendeu? É óbvio, com os pés no chão, né? Não vou mentir pra vocês que muitas vezes pra você fazer várias coisas você tem que ter um dinheirinho pra investir e tal. Mas eu gosto de fazer o que me faz bem. E pronto, tá entendendo? Com os pés no chão dá tudo certo. Vai comprar um negócio, parcela em 10, compra outro ali, parcela em 12. Vai comprar isso, parcela em 24 e investe, compra isso, compra aquilo, depois vende. E se não der certo, pronto, você tentou. Você tentou. E é aí que entra a questão do amostrado. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de filmar, de gravar, de registrar os momentos em família. Sempre, festa, tudo. É óbvio, né? Depois que eu comecei a namorar com a Renata, que eu comecei a ter mais condiçõezinhas, né? Que a gente tinha um cartão, que compra um negócio ali, um negócio acolá. Então eu comecei a comprar um celular melhor, né? E comecei a melhorar, né? E Renata e minha sogra sempre me apoiaram muito em relação a tudo. Até hoje, né? E foi aí que eu comecei a ter um celular melhor. Antigamente era um Samsung, hoje é um iPhone. E graças a Deus, eu sempre gostei de fazer vídeos, de registrar os momentos, porque eu penso assim, poxa, daqui a 10 anos a gente vai assistir isso aí. Daqui a 20, 30 anos. Né? Infelizmente, pessoas que vão se partir e a gente vai ter ali uma imagem da pessoa. Eu tenho vários vídeos aqui da minha avó, né? Queria ter tido mais vídeos do meu avô, né? Tem foto praticamente só. Então é algo que fica de lembrança. Então eu resolvi criar o amostrado. Ah, porque o Thiago é muito amostrado, você amostra demais, não sei o que, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então eu resolvi criar o amostrado com um V no final, né? Pra ficar diferente, né? Pra não ser um amostrado com U, que é um nome bem cearense, vamos dizer assim, um nome bem popular aqui. Então eu criei esse amostrado, é uma empresa voltada para o audiovisual, né? Vamos dizer, eu sempre gostei muito de fazer a questão ali de social media, de criar coisas para o Instagram, um post, uma foto e tal. Então assim, eu estou desbravando, estou aprendendo, estou investindo. E quem sabe futuramente eu divido ali, trabalho o meu período como personal e depois eu vou trabalhar só como videomaker, filmmaker, fotógrafo. E o futuro a Deus pertence. Comprar uma câmera, comprar isso, comprar aquilo, pronto, eu vou aprendendo, né? Eu tenho planos sim de futuramente lançar um curso voltado à captação mobile, como se tornar um filmmaker, como se tornar um videomaker, fotografia, etc. Meu amigo, o mundo está ao nosso alcance. Hoje em dia a internet está aí para você fazer o que você quiser, aprender o que você quiser aprender. Então, hoje em dia a gente não tem mais tantas desculpas. Se você quiser aprender a montar um avião, tem lá no Google, no YouTube. Então, isso daqui que eu estou fazendo com vocês, que eu estou conversando, é porque eu gosto. Eu gosto de estar produzindo conteúdo. Eu gosto de estar gravando. Eu gosto de estar aprendendo, né? Tenho que fazer mais. Estou aqui justamente para isso. Para melhorar cada vez mais. Então, esse é o meu novo projeto, né? O Amostrado. Melhorar cada vez mais e mais. Então, assim, se inscreve. Deixa teu like. E o vídeo desse daqui já está em 25 minutos, praticamente. E eu sei que se 10% chegarem até aqui, meu amigo, é uma vitória. Então, se você que chegou até aqui, se inscreve. Ou então, deixa o seu comentário se você gostou dessa minha troca de experiências aqui de vida com você. Escreve o que você mais quer ver por aqui. Ou então, simplesmente deixa um like. Para você não vai custar nada. Clicar ali em gostei, deixar um like não custa nada. Segundos, mas para mim tem um valor especial, entendeu? Me motiva a produzir mais conteúdos aqui desse tipo. E é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, em relação aqui ao
Eu tô melhorando aqui na questão da iluminação, deixar um negóciozinho lá, e tem uma luz aqui, uma luz de fundo, outra luz de recorte, e é isso. É muita coisa, é muito complexo, são muitos detalhes, e eu tô aprendendo pra passar pra vocês. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Testando, vamos fazer aqui um teste de som. 1, 2, oi, ei, oi, som. 1, 2, oi. Tudo certo? Testando a iluminação, vamos ver o microfone.